Por que na internet a comunidade de tecnologia e mais especificamente a comunidade de software livre tem uma intersecção tão grande com a direita e principalmente a extrema direita? Eu vou tentar desenvolver um pouco nesse vídeo por que isso pode acontecer. Eu vou citar alguns casos. É um vídeo bastante longo, tá? Mas eu acho que no final a gente vai começar a ver um caminho em que a gente pode explicar esse fenômeno que está acontecendo. Se você é da comunidade de software livre, se você é de TI e você repudia essas ideologias, você não é de extrema direita, esse vídeo não está falando de você especificamente, ele está tentando te ajudar a gente identificar esse fenômeno na comunidade e pensar o que a gente pode fazer com relação a isso, tá? Então eu espero que vocês gostem, deixem um like, se inscrevam no canal, deixem um comentário dizendo o que vocês acharam e vamos pro vídeo. Essa discussão toda começou porque eu trouxe na live uma notícia engraçadinha sobre Lennart Poettering, que é um desenvolvedor da Red Hat. Ele é famoso por ter feito alguns projetos que foram controversos e tal. E daí um amigo meu me chamou a atenção que ele disse assim, ó, tem gente que realmente odeia o Lennart e que são as piores pessoas dentro da comunidade de software livre. E tu devia tomar cuidado quando tu fala esse tipo de coisa. E eu levei isso a sério e comecei a pesquisar quem são essas pessoas. Eu acho que tem uma discussão muito interessante aqui que a gente tem que fazer de por que a comunidade de software livre, mais a comunidade da TI em geral, cai nesses discursos de extrema-direita. É atraída por esses discursos de extrema-direita. A discussão de por que o campo da TI é muito ligado ao viés liberal, liberal na economia e liberal nos costumes, se vocês quiserem falar assim, já tem mais ou menos no canal, que é um vídeo que se chama A Ideologia Californiana. Então nós temos um ensaio todo sobre, durante aquele momento específico ali nos Estados Unidos, o início da tecnologia da informação, da internet, das big techs que surgiram todas ali, e como se desenvolveu uma ideologia que tem muito a ver com a ideologia liberal dos Estados Unidos, tanto a de esquerda quanto a de direita. Isso é extremamente importante, porque é uma mistura louca do liberalismo na economia e de pautas morais e de pautas ambientais e de todo esse tipo de coisa, tudo isso misturado numa nova ideologia, que é a ideologia da computação, que eles chamam a ideologia californiana. Vejam esse vídeo. Então eu não vou entrar nisso. Nós vamos falar hoje explicitamente sobre a extrema-direita, e quando a gente diz extrema-direita aqui, eu tô basicamente sendo bonzinho para dizer fascismo, tá? E eu vou tentar categorizar como é que eles fazem esse andar, tá? Então assim, o projeto Suckless, eles têm altas críticas sobre esse projeto por ele ser um repositório de fascistinha da comunidade. Antes de eu ler isso aqui, tem essa foto que eu já mostrei na outra live, que é basicamente deles na conferência de 2017. Enfim, eles só estão num castelo medieval estranho, com esse uniformezinho dele, numa mesa com pouca diversidade e tal. Isso aqui, você pode até achar estranho e tal, não sei o que, mas tá... Isso aqui é passável, mas o que eles fizeram depois de estar sentado nessa mesa? Eles fizeram uma marcha de tochas recreativa, segundo eles, que foi uma clara referência a algo que tinha acontecido alguns meses antes, que foi a marcha de tocha em Charlottesville, onde um monte de ativistas de extrema-direita, para falar, basicamente um monte de nazistinha, fascistinha dos Estados Unidos, se juntou para fazer uma marcha lá, com umas tochas e de dizer, vocês não vão nos substituir, referenciando claramente o fato de que a teoria de que existe uma conspiração globalista para substituir tanto fisicamente, né, eliminar os homens brancos, quanto, sei lá, culturalmente, retirar o papel cultural ou social do homem branco, tirar ele desse pedestal e tal. Então, como é que a gente sai de um projeto de software livre que tem isso aqui que eu vou ler para cima para isso? Eu vou tentar explicar para vocês. Então, olha só. O projeto Suckless, segundo eles mesmos, no site deles, no manifesto do que eles são, tá aqui, ó. Somos o lar de software de qualidade como DWM, DMN, OST e muitas outras ferramentas com foco na simplicidade, clareza e frugalidade. Nossa filosofia é manter as coisas simples, mínimas e utilizáveis. Acreditamos que essa deveria se tornar a filosofia dominante no setor de TI. Infelizmente, a tendência para softwares complexos, propensos a erros e lentos parece prevalecer na indústria de software atual. Pretendemos provar o contrário com nossos projetos de software. Até aí, parece ok isso. Eu provavelmente concordo com esse tipo de coisa. Seria muito legal a gente tentar manter uma simplicidade nos projetos de software, porque o programador já tem que se preocupar com muita complexidade, né? Legal.
Projetar software simples e elegante é muito mais difícil do que permitir que recursos ad hoc, que seja, né, de qualquer maneira, ou excessivamente ambiciosos obscureçam o código ao longo do tempo. No entanto, é preciso pagar esse preço para obter confiabilidade e facilidade de manutenção. Além disso, o minimalismo resulta em objetivos razoáveis e alcançáveis. Nós nos esforçamos para manter o minimalismo e a clareza para levar o desenvolvimento à sua conclusão. Eu traduzi com um tradutor automático, então talvez esse tipo de coisa não esteja lá. Então, assim, ó, eu estou tentando dizer para vocês que, por causa dessa filosofia de desenvolvimento deles minimalista, isso tem algum tipo de relação com as posições fascistas das pessoas que fazem parte do projeto? Não, eu não estou tentando dizer. Mas aqui existe um cerne de uma discussão que eu trago muitas vezes para vocês aqui nos vídeos. A revolta que deveria ser colocada nos resultados ou nas causas do que o capitalismo causa nas nossas vidas são colocadas em causas falsas. Então, este movimento aqui dentro, tanto do software livre quanto da TI em geral, ele diz assim, existe um problema no desenvolvimento de software. Existe um problema que o navegador tem uma linguagem feita de qualquer jeito, que é o JavaScript. Existe um problema que os frameworks, eles são muito pesados, eles têm falhas de segurança, eles são difíceis de entender, e isso é muito ruim para o desenvolvedor. Eles diagnosticam esse problema assim. Só que o que eles não entendem? Eles não entendem que isso tem a ver, e a gente já trouxe várias vezes essa discussão, com o fato que o desenvolvedor tem muito trabalho e pouco tempo para fazer isso, o fato de que a gente não tem como entender todas as ferramentas que a gente usa porque nos pedem para matar um leão diferente todo dia, o fato de que eu não consigo ter o apego, digamos, emocional ou intelectual com o código que eu estou escrevendo no dia a dia, porque eu tenho muita coisa para fazer e eu só preciso resolver o problema. Então, se eu procurar no Stack Overflow e tiver uma solução que eu não sei direito que se funciona, eu colar lá e o código compilar, beleza, vamos para a próxima. O negócio é que, às vezes, um software que deveria ter alguém que se preocupa com a segurança, alguém que se preocupa com o, sei lá, o design do software, alguém que se preocupa com a codificação, alguém que se preocupa com os testes, alguém que se preocupa com o QA, que vem depois, é todo feito por uma pessoa só, que já está fazendo no tempo que sobra, para o lucro ficar lá para o chefe dele, né? A gente já falou isso várias vezes. A pessoa não tem como pegar e parar no seu dia a dia e escrever o software minimalista com o código perfeito que eles estão fazendo aqui. Então, assim, eles diagnosticam o problema. Só que o que eu vou tentar argumentar para vocês é que, por causa dessa visão de mundo que descamba para o fascismo, eles colocam a culpa no indivíduo. A culpa, na realidade, é que as pessoas não se dão ao trabalho de escrever software bom. É que as pessoas não gostam de escrever software de qualidade. As pessoas não querem ter um software simples. Essas pessoas, elas são inferiores a mim, né? O desenvolvedor que entende que o minimalismo é importante e que pode se dar ao trabalho, né? E se dá ao trabalho de desenvolver esse código, entendeu? Então, notem como, assim, um simples diagnóstico errado das coisas, se levado às extremas consequências, e acho que eu vou tentar mostrar para vocês exemplos de como eles começam a levar essas consequências, descamba numa visão de mundo onde o problema não é material, o problema não é condicionado pelas condições de trabalho, pelas condições históricas, pelas condições de quem está trabalhando, pelas condições econômicas, ele é condicionado por uma inferioridade que, no caso, enfim, eles estariam uma inferioridade moral ou intelectual de alguém que não quer fazer a coisa certa. E daí notem que a gente está sempre lutando contra essa mentalidade aqui. A gente está sempre tentando explicar para vocês que o código é ruim, não porque o desenvolvedor quer fazer código ruim, mas porque o que move o mundo não é código bom, o que move o mundo é o código funcionando e gerando dinheiro para a burguesia. Código que vira a mercadoria, que faz rolar o númerozinho do capitalismo para cima para quem fez esse código. E se a gente não entender isso, a gente começa a botar a culpa nos lugares errados. Ou seja, existem alguém que está corrompendo esse movimento aqui, fazendo código ruim. Então entende como existem caminhos que a gente pode tomar na nossa crítica, e eles fazem uma crítica a uma coisa real, mas que não é uma crítica baseada na materialidade. Isso aqui é só o iniciozinho. Então, assim, ó, casos que a comunidade... Tem esse site aqui, que é Suckmore, que tem alguns compilados de merdas que esse projeto aqui já fez na internet, né? Mas então tem dois casos que são bastante interessantes, tá? O caso do LLVM, tá? LLVM é uma suite de compiladores C e de outras linguagens de baixo nível. E isso foi um dos motivos porque eu pensei, nossa, eu preciso estudar um pouco melhor isso e trazer um ensaio para vocês. Porque, assim,
Esse desenvolvedor, o Rafael, eu nem vou dizer o nome inteiro dele, eu não quero envolver muito esse cara aqui, embora eu vá citar posições dele e tal, e vou criticar um pouco a atitude dele. Esse Rafael, que depois eu descobri é um desenvolvedor brasileiro, que trabalhava na comunidade do LLVM há 10 anos, uma comunidade open source. Em 2018, ele mandou uma carta para a comunidade dizendo que ele estaria abandonando, né, o projeto por 2 motivos. O primeiro motivo é que o projeto agora estava com um código de conduta e que daí, por causa desse código de conduta, ele considerava que, por exemplo, ele não poderia mais participar dos eventos, porque uma das cláusulas do código de conduta é você só pode contribuir no projeto se você aceitar o código de conduta, e tinha coisas ali que ele não aceitava, então ele não poderia participar dos eventos. E também porque eles estavam trabalhando com uma ONG que financiava pessoas para participarem de open source, só que essa ONG financiava pessoas por meio de, vamos dizer assim, um sistema de cotas, né? Então a ONG priorizava pessoas que eram não brancas e também não asiáticas, tá? E daí esse não asiáticos, ele é muito importante porque os asiáticos são usados como token, muitas vezes, pelo pessoal da TI, porque existe uma super representação de pessoas asiáticas no campo da tecnologia, e daí, às vezes, o pessoal supremacista branco mesmo, fascistinha de dentro da comunidade, usa eles como tokens para dizer, olha só, se a gente fosse tão racista mesmo, tu acha que teria tantas pessoas asiáticas na comunidade? Mas, tipo, isso é meio bizarro, essa lógica deles. E daí ele fez o pronunciamento e disse assim, estou me retirando da comunidade por isso. Ele usou alguns dog whistles, né, dentro dessa carta dele, que mostrava que ele estava um pouco comprando alguns discursos da extrema-direita, como ele, por exemplo, disse que era como se fosse assim, uma multidão da injustiça social, se referindo àquele termo SJW, né, os Social Justice Warriors, que agora estava infectando o projeto, e também usando aquele discurso de que, tipo assim, o bom do open source é que a gente não olha quem as pessoas que estão contribuindo são, a gente olha o que as pessoas estão contribuindo, o que elas trazem, e não importa se você é branco, se você é negro, se você é homem, se você é mulher, se você é trans, se você é NB, a única coisa que importa é se você tem um código que é bom, né? Esse é um discurso que eles usam mesmo. Só que assim, em 2018, isso aqui bate um pouco diferente, eu acho. Porque a discussão não estava tão avançada aí, que nem o pessoal do chat disse ali, talvez hoje ele teria falado cultura woke, mas não quero focar muito no problema como sendo o Rafael, porque assim, eu procurei, ele tem bastante pouca presença na internet, depois eu acho que ele foi trabalhar em outras empresas e tá ganhando dinheiro aí, ele é uma pessoa que não tem muita presença na internet. As únicas coisas que tem sobre esse caso são o pronunciamento da equipe do LLVM, em que basicamente o cara que fez o pronunciamento aqui e a esposa dele, que também, pelo que eu entendi, era parte da comunidade, eles falam que assim, tipo, ok, infelizmente é muito triste que o Rafael tenha escolhido sair do projeto, espero que fique tudo de bom com a vida dele, a gente acha que não faz sentido isso que ele está dizendo, a gente tenta ser inclusivo e tal, a gente acha que é importante ter um código de conduta, é isso que eles falam. E daí o Rafael, ele deu uma entrevista que saiu num site de extrema-direita, que é um site de extrema-direita comportadinho. Eu tive que trazer uns trechos só dela, porque esse site ele precisa de assinatura para poder ler, então eu não tive acesso ao texto, mas eu achei uma tradução em português que estava em algum site aqui, que o site que eu tô falando é esse Quillette. Eu chamo esse site de um site extrema-direita comportadinho, porque se vocês forem lá, eles têm um projeto meio Olavo de Carvalho. Eles têm um projeto de dar um verniz de filosofia, de alta cultura, de nós estudamos, nós filosofamos, nós trazemos as questões importantes, mas a moral deles todas é o quê? É os valores de extrema-direita. Deus, pátria, família, sabe? Eles estão sempre tentando defender esse tipo de comportamento de extrema-direita, esses movimentos de extrema-direita, mas eles fazem isso comportadinho. E daí, de novo, eu não vou botar a culpa no Rafael especificamente, porque pra mim, ele nessa época, e eu nem sei o que ele pensa hoje, ele faz todo o pipeline do liberalismo, da meritocracia, do todo mundo é igual, e ele chega na extrema-direita, que eles assim, eu não entendo porque o pessoal quer ficar dizendo que as pessoas são diferentes, eu não entendo porque o pessoal quer esse negócio de cota, se pra mim mesmo, ele se colocando como um brasileiro, eu não sei qual é a condição socioeconômica dele e tal, não quis procurar a vida dele, mas se pra mim, pra um brasileiro, chegou lá, fui tão bem recebido, consegui participar do projeto, por que o pessoal precisa desse sistema de cotas aqui e ainda precisa, ele fala, né, que tá havendo aquela discriminação ali, tem pessoas que seriam boas pessoas de código e de contribuições, e eles não conseguem. Então eu vou ler os trechos que eu tenho aqui da entrevista. As palavras dele.
Um dos problemas com esse tipo de ambiguidade cuidadosa é que vivemos numa era em que aqueles que alertam para os perigos do tribalismo, por exemplo, Jordan Peterson... Chat, vocês sabem o que o Jordan Peterson está fazendo hoje? Quem não sabe, né, o Jordan Peterson é o psicólogo canadense que ficou famoso por sua luta contra usar os pronomes preferidos das pessoas na faculdade, virou um ícone da extrema-direita, teve toda uma jornada que ele bebeu cidra demais, ficou viciado em droga, deu palestra, não sei o que, ficou sumido uns 2 anos, e hoje ele é um cara bizarro na internet que, se vocês tentam entender o que ele posta no Twitter, porque ele foi banido e desbanido do Twitter, o cara é tipo Carluxo das ideias, assim. Então eu gosto, assim, parece que eu tô tentando assassinar a reputação do Jordan Peterson, porque foda-se o Jordan Peterson, tá? Mas, tipo, a moral toda é que, assim, vejam o que esse cara era, um cara respeitado, um cara estilo Quillette da internet ali, um cara da extrema-direita fofinha e tal, e o que ele virou hoje, basicamente um coringa da extrema-direita hoje na internet, tá? Ele é pior que o Carluxo, né? Ou do islamismo, por exemplo, Mahid Nawaz, eu não sei quem é Mahid Nawaz, tá? E se soubesse, talvez devia saber há 6 anos atrás. Podem encontrar-se em sérios apuros como resultado. Podemos ter a certeza de que qualquer um desses indivíduos seria aceito numa comunidade em vez de ser excluído por ser desrespeitoso. E daí isso aqui me irrita um pouco do pessoal que é às vezes até bem intencionado, centrista bem intencionado, vamos ouvir todos os lados. Vocês têm que parar com esse negócio de a extrema-direita da internet é banida das plataformas porque fala coisas que os outros não querem ouvir, porque fala as coisas desrespeitosas. O Jordan Peterson, a primeira vez que ele foi banido do Twitter, acho que agora já voltou depois do Elon Musk, foi porque ele basicamente foi extremamente homofóbico com o Elliot Page, mas tipo extremamente homofóbico. Ele disse algo basicamente do tipo, não vou repetir, vocês podem ver o vídeo assim. E daí eles fazem isso, e daí tem regras específicas contra o discurso de ódio, e eles dizem, que regras que eu descumpri? Então, quando o centrista iluminado tenta fazer esse tipo de coisa, na realidade ele está dizendo assim, olha, o que eu quero mesmo é que as regras elas sirvam só para alguns, que elas não sirvam para os outros. Inclusive tem esse grande problema que hoje o movimento reacionário ele está tão associado com o discurso de ódio e quebrar as regras das plataformas que, se realmente as plataformas fizessem essas regras valer, não sobraria quase ninguém do movimento de extrema direita. Mas então parem de dizer as pessoas são banidas por fake news, por ter opiniões diferentes. Muitas vezes não é opinião diferente, muitas vezes é literalmente discurso de ódio, muitas vezes é literalmente quebrando as regras das plataformas de maneiras absurdas, tá? O que vocês estão defendendo na realidade é que vocês queriam plataformas sem regras nenhumas. Sejam sensatos aí, pelo menos, de admitir isso. Os projetos de código aberto já eram, na minha experiência, alguns dos ambientes mais acolhedores e inclusivos para se trabalhar. Mesmo que admitamos que é desejável um código de conduta explicitamente redigido, é essencial que o seu âmbito seja claramente definido. É, por exemplo, perfeitamente possível que defensores pró-vida e pró-escolha, está falando sobre o direito ao aborto nos Estados Unidos, colaborem num projeto de software. Eles apenas precisam deixar suas opiniões sobre o aborto de lado, e isso não deve impedi-los de compartilhar livremente essas opiniões nas redes sociais, sem medo de represálias disciplinares. Dessa forma, as regras podem ser simplificadas e rigorosas. Os espaços disponibilizados pelo projeto são apenas para discussões relevantes para o projeto, e o que se passa fora do local de trabalho não é da nossa conta. Isso aqui, para mim, infelizmente, é um pensamento que talvez eu concordasse há 6 anos atrás, antes de me radicalizar nessa mesma época aí, mas é que o grande problema que as pessoas não estão se ligando é que a gente não está mais vivendo nesse mesmo mundo em que palavras são só palavras e que as pessoas vão conseguir cooperar nesse tipo de coisa. A gente está vivendo num mundo onde o fascismo está em ascensão e a gente está tendo cada vez mais guerras, desastres climáticos, e daí a gente vai começar a descobrir que o teu vizinho de projeto open source, que tem esses pensamentinhos aí bizarros, até o aborto é uma coisa mais espinhosa e tal, mas que tem esses pensamentinhos de extrema direita, eventualmente ele vai ser o cara que vai estar te vendendo pra ditadura que vai querer te matar. E eu sei que eu tô sendo um pouco sensacionalista, talvez, mas as pessoas levam esse negócio de discurso é só discurso, palavras são só palavras. Se vocês não querem usar esse exemplo que eu disse, vai ser a pessoa que vai estar espalhando fake news sobre a vacina, fake news sobre os desastres naturais, vai ser a pessoa que vai estar contribuindo para que um governo que vai causar o gerenciamento que teve da pandemia aqui no Brasil sobre Bolsonaro volte a ser eleito, por exemplo. Tá? Então, a gente está começando... Seria muito legal que as pessoas pudessem ter qualquer ideias e não expressar elas no ambiente de trabalho e fazer, mas a gente está chegando num nível onde as ideias das pessoas realmente têm consequências no mundo real. Elas sempre tiveram. Mas é porque agora está mais na cara isso. E daí é por isso que eu faço a crítica a esse trecho aqui. E também como
de novo, uma coisa bem intencionada, porque eu acho que o Rafael é bem intencionado quando ele fala isso, passa pano para as atitudes de extrema-direita dentro da comunidade. Eu não estou dizendo que o Rafael tem essa ideologia aqui especificamente, mas ele está tolerando esse tipo de indivíduo dentro da comunidade. E esse é o grande problema. Há alguns anos, a ideia de que se deve trazer todo o seu ser para o trabalho tem sido popular nos círculos de tecnologia, mas agora parece que quando fazemos isso, o trabalho tenta impor o que esse eu completo deveria ser. Isso não resultará no aumento da diversidade, pelo contrário, produzirá uma atmosfera de conformidade sufocante. E daí assim, ó, eu gostei desse parágrafo aqui que ele colocou, porque isso aqui é uma crítica que, se vocês prestarem atenção, eu faço muito ela no canal, que é tipo assim, nós não devemos ser o nosso trabalho, nós não devemos deixar o trabalho controlar a nossa vida. Mas, no sistema de produção que a gente tem, dependendo do trabalho para sobreviver, e principalmente quanto mais baixo no nível socioeconômico tu é, dependendo cada vez mais disso, a gente está sempre sendo compelido a ter medo das nossas opiniões para não ser demitido. Já me perguntaram aqui, por exemplo, tu não tem medo de ter opiniões comunistas e ser demitido? Meio que tenho, tá ligado? Não tenho problema na minha empresa hoje com isso, mas vocês têm medo. Quando a gente posta no LinkedIn, sigam teclas no LinkedIn, conteúdo anticapitalista, anti-chefe, conteúdo, sabe, que não é explicitamente comunista, mas é só um pouquinho mais crítico da cultura LinkedIn que tem lá, as pessoas dizem, não posso interagir com esse conteúdo, senão eu posso perder o emprego. Então notem que o que eu tô tentando dizer é que, assim, essa ideia que ele trouxe, ele tá, de novo, diagnosticando algo que é muito sério, que é um negócio assim, se o trabalho quiser impor a maneira como tu age fora do trabalho, isso é palha. Eu concordo, isso é palha, tá? Só que ele tá diagnosticando isso como algo que só existe por causa da cultura woke, do código de conduta. E, inclusive, diagnosticando isso nos casos em que, tipo, talvez fosse bom a pessoa ter medo de ser discriminatória dentro do ambiente de trabalho. A gente não quer que esses comportamentos sejam incentivados, tá? Mas ele tá diagnosticando um negócio e dizendo, isto é culpa do código de conduta. Tem certeza, meu irmão? Tem certeza que as pessoas conseguem ser autenticamente elas no trabalho? Tem certeza que tem a ver com isso? Então, por isso, de novo, eu digo, como esse pensamento meritocrático, como esse pensamento de todo mundo é igual, de estamos aqui só pela qualidade do código, ele acaba desbancando para essa ideologia de extrema-direita. E é por isso que eu acho que é importante, a gente precisa ter uma crítica à esquerda dessas coisas. A gente precisa oferecer para essas pessoas uma alternativa. Enfim, o sucesso desse canal é basicamente isso. Eu não acho que eu seja especialmente genial na crítica que eu tô fazendo, mas o pessoal nunca ouviu isso de assim, tipo, não, quer dizer que o ambiente de trabalho ele é opressivo. Quer dizer que o ambiente de trabalho ele quer te moldar fora do ambiente de trabalho, mas isso não é culpa da cultura woke. Sim, não é culpa da cultura woke. Aí eu trouxe esse próximo coisa aqui que fala sobre o projeto Suckless ainda, tá? Porque, sim, nós tivemos toda essa divergência com o caso do LLVM, porque aqui, nessa discussão do LLVM, um dos desenvolvedores do Suckless, que é uma cartinha marcada já de outras polêmicas, né? Ele fez um comentário muito estranho. E eu vou ler o comentário dele aqui, tá? Que assim, ele basicamente disse assim, que bom que esse cara combateu a loucura, né, dos guerreiros da justiça social. Espero que dê tudo certo para ele. Nós, no Suckless, nos opomos a essa questão de código de conduta e organizações discriminatórias de qualquer tipo, de qualquer formato. A organização discriminatória era a que estava dando bolsas para pessoas que eram não brancas e não asiáticas, né? E daí o pessoal disse, como é que o Suckless faz para acabar com a discriminação? E daí o pessoal disse, por fazendo uma marcha com tochas, né? Postou a foto da marcha com tochas. Como é que uma marcha com tochas, mesmo que tendo sido feita no tempo livre, que foi essa a desculpa deles, faz código que é melhor, né? Porque a moral toda deles é que eles fariam um código melhor assim. As atividades que vocês fazem nessas conferências, essa pessoa está dizendo aqui, elas passam uma imagem do que é o projeto que não pode ser dissociado do projeto. E daí a resposta dele, que eu traduzi para português, é essa aqui, Compreendo seu ponto de vista, mas devo dizer honestamente que o seu argumento infelizmente se alinha com a natureza destrutiva, sempre excludente e autossegregadora do marxismo cultural. Ao comermos juntos nas conferências, excluímos os anoréxicos que de outra forma poderiam estar dispostos a participar de tal conferência? Eu não bebo álcool e nunca bebi, ainda assim não foi um problema quando fomos a um braukeller local e algumas pessoas beberam álcool e outras como eu não.
O ponto fundamental, penso eu, é que nunca se pode afirmar plena e analiticamente que um determinado processo não é completamente afetado por outra coisa. Se mergulharmos nesses detalhes, seguiremos em frente e diremos que as diferentes escolhas de roupas, penteados, meios de viagem, meios de acomodação afetam o processo de código de forma inadequada. Isso pode ser levado cada vez mais longe, sem limites pois todos sabemos sobre o efeito borboleta. Em algum momento, simplesmente não é mais mensurável. Se você me pergunta, isso é um exagero grosseiro do que eu disse. Há muitas pessoas que não participam das conferências, mas ainda trabalham conosco em projetos durante esse período. O que realmente importa é que nós, por exemplo, não ignoramos os patches dessas pessoas nem lhes demos menos relevância do que as outras pessoas. Para pegar o exemplo, a caminhada à luz de tocha não afetou nenhuma decisão da codificação de maneira direta, mas realmente uniu ainda mais a equipe e foi uma lembrança muito boa dessa conferência da qual eu e os outros gostamos muito, pelo que eu ouvi. Além disso, durante a caminhada, podemos filosofar sobre alguns novos projetos, alguns dos quais se tornaram realidade. O ganho líquido deste evento foi, portanto, positivo. Na filosofia clássica, existem duas linhas principais de pensamento quando se trata de avaliar ações. Olha o nível que a gente está chegando, gurizada. Deontologia e teleologia. A deontologia mede a própria ação e o seu valor ético, ignorando completamente o objetivo superior do processo. A teleologia é o oposto, avaliando as ações apenas pelos seus meios para atingir um objetivo, ignorando completamente o valor da ação em si. A melhor abordagem, obviamente, deve ser estar no meio. Contudo, há uma lição muito mais importante que pode ser tirada daqui. Ao avaliar uma decisão, é preciso perceber o que está sendo medido e o que não é importante para a decisão. O que eu quis dizer é que para atingir a meta da perfeição do software, o gênero e outros fatores dos codificadores não importam. Portanto, embora nós aqui do Suckless tenhamos um objetivo, não somos teleólogos, pois apenas ignoramos os fatores que não importam para a codificação. É uma questão ética quais normas você aplica a uma decisão. Meu Deus, muito grande, eu tinha esquecido. Se olharmos para organizações como Outreach, que é o nome da organização que faz o sistema de cotas, entre aspas, lá, podemos estar enganados ao pensar que são deontologistas empenhados em melhorar processos. No entanto, após uma inspeção mais detalhada, torna-se claro que este não é o caso e que estão, na verdade, a trabalhar para um determinado objetivo, aumentando o número de pessoas trans e minoritárias nessas comunidades. Não importa como você pensa sobre esse objetivo, ele deixa uma coisa clara. Quando você está trabalhando para atingir esse objetivo e também não ignora fatores irrelevantes em suas normas, e eles de fato fazem por não ignorarem, por exemplo, raça e gênero, você rapidamente acaba discriminando as pessoas. Espero que isso esclareça um pouco, mas em uma frase curta, o que se pode tirar daqui é, ao discutir questões éticas, é sempre importante deixar claro quais normas são aplicadas. Então assim, gente, isso aqui é gerador de lero-lero que conseguiu, no primeiro parágrafo, meter a teoria do marxismo cultural, que, se vocês não sabem, é uma versão atualizada da teoria do judeu internacional. Que existe uma teoria dos comunistas e dos judeus para dominar a sociedade, dominando a cultura. E daí, no final, ele basicamente o que ele está dizendo é assim, a gente se importa com os resultados, não com quem faz os resultados. Só que daí o que é muito importante é a gente sempre trazer isso. Essa é a comunidade deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 homens brancos sentados num castelo medieval e depois 5 homens brancos marchando com tochas numa clara referência a um movimento nazista nos Estados Unidos. E essa é a comunidade que eles formaram sem se preocupar com os resultados. E daí tu começa a dizer qual é a sinceridade desse discurso aqui deles. Vamos pensar nos resultados da comunidade deles. Qual é a sinceridade desse discurso deles aqui? Vamos para mais um caso que tem na comunidade. Caso do Lennart Poitrin, que foi quem eu comecei com essa história. Infelizmente, a única maneira de chegar nisso é lendo os tweets dele. Quando o Lennart lançou o SystemD, que nem eu falei para vocês, teve muitas críticas da comunidade. Não foi o Lennart que lançou, ele, digamos, capitaneou o projeto, né, a partir do Fedora, que é um sistema novo de boot do Linux, para tentar explicar para vocês, assim. Então ele começou a receber muitos xingamentos, digamos, muitas zoações, mas ele também começou a receber ameaças reais, de pessoas que odiavam ele. E daí ele disse aqui, então parece que tem um grupo de software livre que se chama Suckless. O que eu vejo é que é um grupo de pessoas que não gosta do SystemD. O que é totalmente ok. O que é um pouco questionável é que eles ficam me spamando com convites para as conferências deles, mas eu acho que é o tipo de humor deles, e que eu realmente posso botar um filtro de spam ali. O que não é legal é que esses e-mails se originam de um host que se chama Wolfschanze. E daí, assim, eu não tenho
acesso a isso daqui porque isso aqui não existe mais na internet. Mas seria a prova de que o host do computador que estava mandando esse e-mail se chama Wolfschanze, que parece ser um laptop, e eu já vou explicar o que é isso, de um certo Laszlo Hanholt. É o cara do comentário anterior que a gente fez, tá? O Fring lá, aquele nick. Que trabalha para eles, o organizador da conferência. Eles não entendem que adotar uma forma de simbolismo nazista. Então, o que significa Wolfschanze? Wolfschanze era o nome do bunker do Hitler. O bunker especial lá do Hitler. Adotar esse tipo de simbologia nazista deixa muito fácil de descontar o trabalho que eles fazem. E daí ele ainda postou um cara com teoria de conspiração nazista discutindo no meio das Flame Wars lá da lista do Devon, tá? E isso é uma coisa que quem já esteve em listas de e-mail, que é um negócio cada vez mais antigo de comunidade da tecnologia, sabe que é muito rápido as discussões técnicas virarem discussões políticas e daí começa o show de opiniões merda, tá ligado? Mas então assim, marxismo cultural, o host do computador dele é o nome do bunker do Hitler, ele é contra a diversidade, marcha de tochas. A gente começa a dizer assim, se fosse uma coisa, se fosse duas coisas, mas tudo isso, estranho, né? E esse é o caso do Lennart. Então, Laszlo Hanholt é o magrão desse comentário aqui. Outra coisa dessa comunidade que eu cheguei por causa da investigação que eu fiz sobre o Suckless. Aparentemente, teve uma cisão do Suckless entre um pessoal que eles são mais radicais ainda com essa questão do software tem que ser simples. Que é o nome do grupo é Beach Reich. Exatamente. Reich. O mesmo Reich do terceiro Reich. Tá? E daí se tu entra no site deles, beachhike.org, na realidade, ele é uma trollagem. Eu tirei uma foto aqui. O site dele é uma trollagem. Esse site aqui ele não é acessível pelo protocolo HTTP. Ele só é acessível pelo protocolo Gopher, que é um protocolo de navegação só por texto, que parece aqueles sistemas antigos de BBS. Mas no site deles aqui, tu vem e o site tá girando, porque ele tem um efeito JavaScript para girar a página inteira. Ele tem um monte de easter eggs, onde ele vai te redirecionando para conteúdo de extrema direita, conteúdo pornográfico, todo esse tipo de coisa. E se tu lê o código-fonte do site, eles têm uma parte aqui, ó. PS, nós estamos minerando Bitcoin usando um script escondido. É sua culpa, você decidiu usar a web pela sua própria decisão. Talvez você ache o script, tá? E é só para conectar para vocês, esse aqui é o grupo mais nazista que se separou do Suckless, tá? Porque achou que eles não eram nazistas o suficiente. No site deles, eles têm um exemplo claríssimo do que eu tô tentando dizer. A culpa da web ser uma bagunça, que é uma coisa que eu falei várias vezes aqui. A culpa da web ser uma coisa que é insegura, tem altos problemas, é fechada hoje, é complexa. A culpa disso é sua. Você decidiu usar a web. Por que você não foi morar dentro de uma caverna e usou um protocolo só de texto? Por que tu não chegou lá pro teu chefe no teu emprego e disse assim, eu sei que tu quer fazer um botão aqui que diz vender curso, mas eu vou fazer uma BBS de texto onde o usuário conecta por um modem fax e daí isso vai gastar só 7 bytes por transferência ao invés de 2 mega para baixar uma figura. Posso fazer isso, chefe? Nota que bizarro é esse pensamento. E eu tô mostrando pra vocês, eu meio que fui caminhando do mais normal e pensamentos que a gente concorda, que a gente tem, que a gente sabe que é problemático, até o mais extremo. Eles disseram assim, ó, a gente tá usando o teu computador pra rodar um script pra minerar Bitcoin, mas a culpa não é nossa. A culpa é tua que quis usar o JavaScript no teu browser e deixa as pessoas rodarem código dentro do teu browser. A culpa é tua. A culpa não é da maneira como a web se desenvolveu, entendeu? Então notem como é doentio esse tipo de pensamento, que é um individualismo levado até as últimas consequências. Deriva de todo esse pensamento liberal que eu tô falando pra vocês. Mas enfim, ele não é a mesma coisa. Opa, para. Eu tava no futuro editando esse vídeo e daí eu fiquei pensando numa coisa que eu acho que seria bom adicionar aqui. Como eu disse antes pra vocês, o grande problema da gente pegar um viés liberal para explicar alguns desses problemas de, por exemplo, representação na área de TI, tem a ver com o fato de que as pessoas olham assim, não temos uma representação de pessoas pretas aqui no campo, não temos uma representação de mulheres, não temos uma representação de pessoas trans. E daí se a gente não tenta entender como historicamente
as mulheres foram retiradas desse campo, inclusive tendo sido pioneiras na programação e depois tendo sido retiradas por uma pressão cultural, uma pressão social para não estarem ali. Se a gente não tenta entender a questão de por que as minorias foram marginalizadas nos países, tendo um contexto histórico, um contexto econômico, um contexto cultural, se a gente retira todo esse viés e a gente só olha para o individual, a gente, no limite, começa a chegar em conclusões do tipo: as mulheres não querem estar na computação porque deve ter alguma coisa que é inerente a ser mulher, que não tem a ver com o campo da computação. Ou algo que biologicamente nessas pessoas faz delas menos capazes de estarem nesse campo. O que não podia ser mais longe da verdade, mas a gente vê exemplos disso quando, por exemplo, aquele engenheiro do Google, James Damore, acho que é o nome dele, escreveu um manifesto que é basicamente um texto que poderia estar numa flame war de lista de e-mails lá interna do Google, resolveu publicar dizendo que assim, é normal que tenha menos mulheres aqui porque elas biologicamente se interessam menos por campos de computação e tal. Quando é um negócio que está muito longe da realidade, né, pessoal? As primeiras programadoras foram mulheres, ser programador era visto como um emprego de mulher. No início da computação, por incrível que pareça, existia um machismo por outro lado, porque o legal mesmo era desenvolver hardware e tal. Ficar ligando aqueles fios e botando os cartão perfurado, isso era coisa de mulher, porque elas estariam fazendo ali aquele emprego que era menos másculo e tal. Então isso não tem nada a ver. Mas daí, pensando no pessoal do BeachRike, que a gente parou aqui especificamente, é surpresa para vocês que um pessoal que extremou essa ideologia individualista até o máximo e disse assim, na realidade a culpa do software ser ruim é de pessoas que não querem escrever o software bem, que eles simpatizem com uma ideologia nazista, né, que tem a ver com a eugenia, que tem a ver com dizer que algumas pessoas são biologicamente superiores que as outras. Se o pensamento liberal levado até essas consequências, como eu expliquei para vocês, ele leva a essa categorização das pessoas que são inerentemente melhores ou piores que as outras. Então, notem, de novo, eu não tô falando que as pessoas no campo da computação que acreditam em meritocracia ou algum outro tipo de coisa são nazistas, são eugenistas. Só estou dizendo que por essa visão de mundo não explicar a realidade, se a gente vai levando ela até o limite, a única solução que existe para pessoas assim, de dizerem por que existem essas diferenças nas pessoas, é dizer assim, deve ter alguma coisa que inerentemente a essa pessoa a faz inferior, o que é mentira, né, pessoal? Falando de novo. Então, eu acho que é extremamente importante a gente notar por que um grupo que saiu lá do Suckless, sendo mais radical, virou um grupo que basicamente é um grupo nazista, ok? Tamo junto. Todos os indivíduos que eu fui citando aqui, e as fotos que eu mostrei, e as opiniões que as pessoas têm, eu não tô dizendo essas pessoas são nazistas fascistas, tirando o pessoal do BeachRike e, sinceramente, tirando o cara da comunidade Suckless que escreveu aquele comentário de marxismo cultural, tá? Essas aqui eu me arrisco a dizer que essas pessoas são, sim, muito simpáticas às ideias da extrema-direita, mas tirando isso, eu acho que as pessoas não são. Eu não gosto de ficar chamando todo mundo de fascista, que nem a crítica que o pessoal faz à esquerda, mas este pensamento pavimenta o pensamento da extrema-direita na comunidade. E daí, enfim, tinha mais um exemplo aqui que eu não cheguei a desenvolver, que é o Hyperland, que é um projeto que eu não ouvi falar porque eu não uso o Wayland, mas é um compositor de janelas para Wayland. E tem esse post do Drew DeWalt no blog dele, que fala um pouco sobre o comportamento dos desenvolvedores dessa comunidade, que são uma reiteração do que existe no Suckless lá. Código de conduta é discriminação, código de conduta é racismo reverso. E daí dentro das comunidades de desenvolvimento deles, tem altos exemplos de transfobia, LGBTfobia, racismo e tal, que eles dizem que são piadas. E eles não banem da comunidade porque nós temos liberdade de expressão. Então, olha só aqui, acho que um código de conduta é bastante discriminatório para pessoas que preferem uma comunidade próxima, hostil, homogênea, exclusiva e pouco saudável. Em primeiro lugar, por que eu me comprometeria a defender quaisquer valores? Parece que estou apenas me incomodando. Se eu quisesse moderar, passaria 90% do tempo lendo crianças discutindo sobre besteiras ao invés de codificar. Se você não sabe como se comportar sem uma parede de texto explicando como se comportar online, então você não deveria estar online. O que eu acho muito engraçado desse tipo de discurso é que, assim, quem tá se incomodando pelo fato do código de conduta para aparentemente um comportamento que ele não faz, é ele, entendeu? Se ninguém quebra o código de conduta e se o código de conduta é tão inócuo, deixa ele lá, porque ele é um sinal para a comunidade de que, olha só, esse tipo de coisa não acontece aqui. As pessoas gostam de saber isso porque elas olham de longe e dizem, tá, ok, essa comunidade existe uma certa preocupação, tá? Só que para ele dói tanto
dá um sinal de boa fé para essas pessoas que ele prefere lutar contra esse tipo de coisa. E por quê? Daí vamos ser honestos. Eles querem isso porque eles não iam querer seguir um código de conduta. Eles querem continuar com as suas piadinhas idiotas, com minorias, eles querem continuar discriminando e eles querem continuar fazendo uma comunidade que é tóxica, hostil e é discriminatória. E eu acho que o que é importante a gente pegar dessa discussão é que eu acho que eu tô dando argumentos para vocês entenderem por que a comunidade da TI, mas mais especificamente a comunidade do software livre, é um lugar que é hostil para as mulheres, é um lugar que é hostil para as pessoas não brancas, é um lugar que é hostil para as pessoas com neurodivergência, com as pessoas que precisam de acessibilidade, que as pessoas que têm algum tipo de deficiência. É um lugar hostil para as pessoas LGBT, para as pessoas trans, para as pessoas não binárias. Porque esse é o tipo de comportamento das pessoas que são valorizadas como grandes codificadores, como grandes exemplos da comunidade. E daí, assim, como eu sou comunista, não me confundam aqui como estando fazendo uma defesa liberal do identitarismo. Porque, assim, nós precisamos, sim, entender as pautas das pessoas pretas, das mulheres, as pautas das pessoas LGBT. Por quê? Não porque, assim, a gente quer colocar elas dentro da comunidade e pronto, solucionou o problema. Mas porque essas pessoas, elas não participando, a gente não consegue entender os problemas que elas têm. Então, para dar um exemplo para vocês, os Suckless, com a filosofia deles de fazer softwares muito simples, para eles, a acessibilidade nos softwares é uma coisa que adiciona complexidade no software. Ou seja, os softwares do Suckless não se preocupam com a questão de acessibilidade. Então, é um exemplo muito específico de como eles transformaram a simplicidade no código deles em exclusão de um tipo de pessoa específico. Tá? Então, vocês têm que entender que quando a gente foca nas pautas das minorias, não é para esquecer da pauta econômica, esquecer da superação do capitalismo. Quando a gente foca lá é porque as minorias são parte da classe trabalhadora. E são a parte mais massacrada da classe trabalhadora. Uma parte da classe trabalhadora que tem necessidades e problemas que são diferentes das outras partes da classe trabalhadora entre si. E se a gente quer representar toda a classe trabalhadora, se a gente quer representar os trabalhadores, a gente não pode focar no trabalhador metafórico, que é assim, o trabalhador quer um aumento de salário, o trabalhador quer o direito à greve, o trabalhador quer tudo na realidade. O trabalhador quer todas as suas pautas atendidas, e se a gente não ouvir essas pessoas, se a gente não tiver pessoas desses tipos dentro dos nossos movimentos, se a gente não tiver um ambiente que comporta essas pessoas falarem e terem representação política, a gente não vai estar ouvindo o conjunto da classe trabalhadora. Então eu não estou defendendo um identitarismo vazio de só vamos colocar as pessoas lá e deixa elas se preocuparem com os problemas. Na realidade, eu estou defendendo um identitarismo revolucionário, uma inclusão mesmo dessas pessoas no movimento revolucionário, dessas pessoas se fazerem ouvidas, dessas pessoas participarem politicamente e fazerem suas pautas serem ouvidas, tá? É isso, só para deixar bem claro aqui para vocês. Então, uma crítica também à comunidade de esquerda na internet, alguma coisa assim, que chama todo esse tipo de pauta identitária, né, de cirandeira, esse tipo de coisa, vocês têm que parar com esse tipo de coisa. Que fica com esse discurso do trabalhador metafórico, o trabalhador, ele não quer saber sobre pronomes, ele não quer saber sobre gênero, ele não quer saber sobre essas coisas complicadas, ele quer saber do salário. O trabalhador são todas essas pessoas também. A gente vai falar com o público específico que a gente está falando, a gente vai abarcar o problema de todo mundo, a gente vai ter camaradas de todos os estratos da classe trabalhadora para representar isso. Mas vocês têm que parar com esse discurso burro de que o identitarismo é segregação. O identitarismo não pode ser segregação, inclusive. Ele tem que ser uma maneira da gente representar toda a classe trabalhadora. Fez sentido, pessoal? Fez sentido? Sim, eu tô falando do PCO, eu tô falando de estratos grandes do PDT, se é que a gente pode chamar isso de esquerda, tô falando de estratos grandes de um petismo burro de internet, não tô xingando os petistas, tô xingando um extrato específico do petismo burro de internet que fica com esse discurso de que tudo é bobagem, a única coisa que importa é o que o Lula tá defendendo nesse momento e tal. Beleza, pessoal? Gostaram? Tem uma coisa importantíssima, pessoal, que eu esqueci de tocar pra vocês. Nessa fala aqui dele, ele foi certeiro sobre o nerdola, ele tá falando, porque ele tava reagindo ao pessoal que gosta de quadrinho e tal falando. Nessa fala aqui, ele tá descrevendo essas pessoas da comunidade de software livre. Ele tá descrevendo um papel que eu já me coloquei quando eu tinha umas ideias mais zoadas e menos esclarecidas, e eu acho que ele tá descrevendo o papel que vocês podem já ter se colocado. Vamos ouvir isso aqui, ó. É o contexto aqui, tá? Os amiguinhos nerdolas do Peter Jordan, que também é um nerdola, que o Peter Jordan faz conteúdo de cultura pop sem política, né? Ou seja, conteúdo de direita de cultura pop.
E eles estão putos com ele porque ele não foi racista o suficiente com o jogo do Assassin's Creed que tem o samurai preto, né? E daí, nesse contexto, o Humberto fez um react e eu acho que é muito boa a fala que ele vai ter aqui, ó. A gente tem que fazer essa ideia do nerd, que o nerd se acha muito autodidata. E tem uma parada, galera, que é o seguinte na construção do conhecimento. Conhecer muitas coisas não é só ler muitas coisas. Saca? Você pode entrar por um caminho de leituras e enveredando naquilo e se aprofundando naquilo e aquilo ser uma linha absolutamente torta. O que vai acontecer? Você vai conhecer um monte de coisa que não serve pra nada e que só avacalhou o seu pensamento, sua visão de mundo. Saca? Porque essa galera não chega até uma faculdade. E quando chega numa faculdade, não vai ser numa área de produção científica, vai ser uma área tecnocrata, né, que geralmente eles fazem para poder aproveitar melhor o espólio da herança que eles vão ter. E quando, por um acaso, se deparam com, vamos dizer assim, teoria do conhecimento mesmo, eles negam aquilo que os professores estão sugerindo para eles ampliar a sua visão. Porque eles julgam saber mais que os professores, porque eles foram sempre tidos na família. Olha como ele é inteligente, ele aprendeu a falar inglês, ele acha tudo na internet, ele sabe mexer em eletrônico. Não, e o cara tá só consumindo chorume. Então ele botou na cabeça que ele é esperto. Olha só, eu sou o alecrim dourado, que nasceu no campo sem ser semeado, eu sou mais inteligente. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque isso é uma lógica que está na cabeça do nerdola, está na cabeça do nerd da computação reacionário, tá? E pode estar na de vocês também, não é uma coisa só. Eles pensam assim, eu sou uma pessoa inteligente, eu sempre fui bem na escola, eu sempre fiz tudo autodidata, eu sou uma pessoa que é lógica, que tem um pensamento lógico. Logo, as conclusões que eu estou chegando são corretas. E daí ele se acha o grande autodidata que pode falar sobre qualquer assunto e não precisa ler nada. Então isso se reflete muito no agora que eu tenho um canal que tá um pouco mais, né, chegando no público maior, que as pessoas chegam assim, olha só, você já percebeu que o comunismo não tem nada a ver com a área da TI, porque tudo que é TI foi criado pelo capitalismo, eu sou muito esperto. E essas pessoas acham que porque elas, sei lá, sabem somar 2 mais 2 igual a 4, sabem programar uma linguagem de programação, entendem tudo de um joguinho de Bomberman lá que eles têm, a lógica deles se aplica para ler 5 minutos de textos na internet sobre política e poder falar sobre isso. E não, pessoal. Muitas das críticas que eu recebo aqui não conseguem nem tocar a teoria comunista porque vocês nem leram a teoria pré-comunista. Vocês não entendem nem, sei lá, um Adam Smith lá. Quem dirá entender a simples crítica do Marx à economia política e daí depois entender toda a teoria mais complicada, e daí depois chegar no Lenin, chegar no Mao, que eu também não entendo, entendeu? Mas vocês não entendem. Vocês tipo, chegam com uma crítica, já percebeu que comunista aí tem coisas, hipocrisia, meu Deus, gente. E eu não fico triste com essas pessoas às vezes têm 14 anos, 15 anos e tal. Mas se você tem 30 anos e você assim, comunista tem coisas, hipocrisia, pessoal, vamos estudar, tá? Tá feio isso. Inteligente, eu sou o orgulho da família. Aí depois foge da escola porque sabe mais que o professor. Na cabeça deles, né? Então os caras, eles não é que eles têm muito conhecimento. Não tem, galera. Não tem. Eles leram um monte de chorume a vida inteira. E não conseguem dar encaminhamento para as coisas. Não conseguem estabelecer uma base sólida para o conhecimento. Então, tirando exceções, esse é o mundo que virou o mundo nerdola, gente. Saca? Hoje em dia, não quer dizer que você não pode consumir cultura pop. Eu acho que pode. Ele vai dizer que pode. Eu também. Eu vi X-Men 97, é muito bom. Mas então, só pra finalizar aqui. Essa fala é muito boa, gente, porque essa é a dinâmica. Essa é a dinâmica do campo de TI. É isso que faz um Fábio Akita ter passado de um cara que era um cara bom tecnicamente, da comunidade do Ruby on Rails, pra lá em 2019, eu acho, 2017, ter um vídeo dele repetindo ipsis literis a teoria dos liberal econômicos, de tipo, tudo tá sempre melhorando, o capitalismo tá melhorando nossas vidas, e sendo ainda pró-vacina, e sendo ainda contra o aquecimento global, pra, se vocês forem no Twitter dele hoje, o cara ser uma máquina de repercutir teoria de anti-mudança climática, teoria anti-vacina, e
qualquer que seja o meme da extrema-direita que existe hoje. O cara passou, ele fez todo o ciclo da meritocracia, da TI, daí da economia liberal, e daí libera o mercado, que é não sei o quê, e hoje o cara é papagaio de extrema-direita na internet. E daí ainda vem as pessoas e dizem, tecnicamente esse cara é muito bom. Se ele fosse bom tecnicamente, ele ia ler especialistas em políticas e não só ficar lendo qualquer porra, que nem o Humberto explicou ali, e formando teoria de conspiração. Que, desculpa, infelizmente é isso, assim, é triste ver o Twitter do cara. Que ele é uma pessoa que eu achei que era uma pessoa inteligente e tal, mas como é que o cara pode ficar postando merda o dia inteiro? Tá? Então é isso. Essa é a minha conclusão. Dei uma alfinetada no Fábio Akita. É isso aí. Esse é o meu apelo pro pessoal da computação. Estudem. Estudem política. Leiam os pensadores que vocês não concordam. Leiam os que vocês concordam e tirem as conclusões. Eu tenho certeza que se vocês lerem Marx, vai cair uns pelo caminho. Vai cair uns liberalzinhos pelo caminho. Porque vocês não leram. Não vejam review de ideias radicais explicando Marx. Leiam. Comecem pelo salário por esse lucro. É muito bom. Beleza? Marxists.org. Audioteca crítica da Soberana para ouvirem audiolivro também. Falou, pessoal. Boa noite.